Muito boa tarde, queridos irmãos, em nome de Jesus. Aqui estamos mais uma vez para aprender a palavra de Deus, para sermos abençoados, para crescermos na presença do Pai. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Porém, para isso, Ele deixou-nos a tua palavra, a palavra que vai nos ensinar, a palavra que vai nos conduzir, e eu te convido a dedicar um momento do seu dia a aprender dessa palavra, a buscar a presença de Deus e na certeza que o nosso Deus ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre a fé, algo que é tão necessário nesses dias em que estamos lutando contra uma força invisível, mas pode ter certeza que vamos vencer em nome de Jesus. Eu te convido, antes de tudo, a fazer uma oração, se você pode, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo agora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças e te louvamos. Pedimos, ó Deus, a tua ajuda e o teu Espírito Santo. Que a tua palavra fale em cada coração. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa nos guiar para que possamos viver a plena vontade do Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha, meu Deus, agora, falar ao coração dessa pessoa que anda preocupada, que anda indecisa, que anda com medo. Deus, em nome de Jesus, que haja paz, que haja em cada lar agora, meu Deus, a tua presença, confortando, abençoando, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus irmãos, uma coisa importante para todo o cristão é ele ver a fé dele como está. E eu te pergunto hoje, como está a sua fé? Como é que você tem vivido esses dias? Porque nos dias de hoje nós temos que atentar, porque muita gente está buscando solução para problemas, muita gente está procurando vencer as batalhas do dia a dia, só que a própria palavra de Deus, ela já nos declara: sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, sem a palavra de Deus, o ser humano é incapaz de vencer a batalha, por menor que ela seja. Eu te pergunto, a sua fé, ela está baseada em quê? Como é que você pode dizer que tem fé? Como é que a fé verdadeira vem, né? A Bíblia diz, ora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu estava comentando uma vez aqui na nossa igreja que a fé sem a palavra é somente uma vontade. A fé sem a palavra é somente um desejo do coração. E desejo qualquer um pode ter, né? Desejo, eu, você, qualquer um pode ter. Agora, a fé é aquilo que vai funcionar. A fé é aquilo que vai nos dar a certeza da vitória. Em que está baseado a sua fé? Você que tem vivido esses dias de quarentena, está dentro de casa, você até declara, não, isso aí vai acabar, tá bom. Mas com base em que você diz isso? Né? Ou seja, com base na sua resposta, você pode ver se a sua fé ela está firmada sobre a rocha ou sobre a areia. Né? A Bíblia diz que existem dois tipos de casa. Uma que é firmada sobre a rocha, que é sobre a palavra de Deus, e outra que é firmada sobre a areia, sobre às vezes religião, sobre palavra de homem, né? E Deus não tem compromisso com a palavra do homem, a não ser que aquele homem fale inspirado por ele, né? Só que todo homem que fala inspirado por Deus, ele vai falar baseado na palavra de Deus, tá? Então procure verificar que a sua fé ela esteja caminhando por um caminho que ela vai funcionar. Porque se amanhã nós vamos nos apresentar diante de Deus. E eu creio que muita gente vai chegar lá e dizer, Jesus Cristo, não aconteceu tal coisa na minha vida. Vamos dar um exemplo, né? E Jesus assim, peraí, mas onde que eu te prometi isso? Né? Ou seja, Deus ele tem um compromisso com a sua palavra. Preste atenção aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O que é a fé? Diz assim, meus amados. Ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, se eu preciso ver para crer, não é fé. Ah, se eu digo, ó, eu vi, por isso eu acredito, não é fé. Porque isso aí qualquer um acreditaria, eu vi. Agora, a fé, como é que ela opera? Como é que essa fé ela passa a agir na nossa vida? É quando nós falamos acerca daquilo que acreditamos. Existe um versículo na Bíblia que diz, cri, por isso falei. Ou seja, as suas palavras mostram alguém que está em condições de receber o seu milagre. A sua maneira de viver, de pensar, de conversar com as pessoas mostra alguém que está em condições de receber a bênção. Você tem crido a ponto de falar, logo eu conseguirei um emprego. Você tem crido a ponto de falar, logo tudo isso vai estar bem, porque o meu Deus está operando. Porque tem muita gente hoje, meus amados, que está confundindo fé, né, com pensamentos positivos, né? Ah, não, porque tudo vai dar certo, uma hora a gente vai sair dessa. Tudo bem, isso é muito bom falar, ser otimista. Porém, se não é fé, isso não vai funcionar. Tem gente que acha que por muito falar vai acontecer. A própria Bíblia diz isso, né? Não é por muito falar que você vai ser atendido, não é por muito pedir. Ou seja, nós temos que orar pela fé, guiados pela palavra de Deus. Então permita que a palavra de Deus te guie, permita que a palavra de Deus te oriente, e você verá os milagres de Deus na sua vida em nome de Jesus. Ou seja, permita que o Senhor, ele possa te mostrar o que ele quer fazer na sua vida. Novamente, sem mim, nada podereis fazer. Então não queira, meu amado, dar um passo sem a palavra de Deus ter te dirigido. Temos visto hoje muita gente dizer tantas coisas, sendo que Deus ele não se comprometeu. E muita gente está, às vezes, envergonhando o nome de Deus, dizendo que Deus falou que ia fazer uma coisa e não falou. Ah, mas eu fui em tal igreja, o profeta lá me revelou. Mas ele revelou pela palavra de Deus ou pela palavra dele? Tome cuidado. Olha aqui o que diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, você está esperando alguma coisa. Você tem certeza que vai chegar. Mas foi Deus que falou através da palavra. Porque se eu estou esperando alguma coisa, sendo que o Criador de todas as coisas não se comprometeu comigo, eu vou estar esperando isso sozinho. É a mesma coisa de estar esperando o ônibus que vai para São Paulo, estando em um ponto esperando o ônibus que vai caminho sentido Rio de Janeiro. Não vai chegar nunca aquele ônibus que vai para São Paulo. Eu tenho que andar baseado na palavra de Deus, para que as promessas de Deus venham se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Aqui, meus amados, diz assim, ó, e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, nós temos vivido dias em que muita gente declara, né, o nosso inimigo invisível. Estamos lutando contra esse vírus, né? E já vi bastante pessoas falar um inimigo invisível. Só que a igreja, a vida toda, ela lutou contra o inimigo invisível. E o mundo até zombava, né, da gente, dizer, esses crentes é doido, tá mandando o diabo embora aí, né? Só que o diabo ele sempre foi esse inimigo invisível que se mostrava visível através das suas obras malignas, né? Através das enfermidades, através das coisas ruins que acontecem. Tudo isso é obra do diabo, né? Ou seja, nós temos que entrar no campo espiritual para que a nossa fé ela possa operar em nosso favor. Verifique se você está lutando contra esse problema invisível no campo espiritual. Porque se eu estiver tentando lutar contra o diabo no campo da mente, eu não vou vencer. Se eu estiver tentando lutar contra o diabo num campo que não é o campo espiritual, eu vou perder. E diz assim, meus amados, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Meu amado, quando nós tomamos uma atitude de fé, quando nós oramos pela fé,
quando nós fazemos algo dirigidos pela palavra de Deus, a nossa fé vai testemunhar em nosso favor. Ou seja, os frutos virão dizendo, era a fé verdadeira, não era mentira. Né? Eu tomo muito cuidado quando eu escuto às vezes algumas revelações, porque eu fico pensando, isso tem que se cumprir. Se é de Deus, vai se cumprir. Se não se cumprir, Deus falhou, não. O homem inventou da cabeça dele. Né? Porque olha aqui, ó, os antigos alcançaram testemunho. O que acontece quando uma pessoa toma uma atitude de fé, isso serve de testemunho para dizer, foi Deus quem fez essa obra. Verifique se a sua fé está baseada na palavra de Deus. Porque Deus mesmo, os frutos da sua fé, eles vão testemunhar, né? Eles vão testemunhar que a sua fé é verdadeira. E diz assim, ó, pois pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Somente quem tem fé acredita que foi Deus quem fez todas as coisas. O homem sem fé, ele diz que o mundo foi criado através do Big Bang, né? Big Bang, uma explosão. Só que nós que temos fé sabemos que não foi assim. Nós sabemos que Jesus, que Deus, a palavra de Deus, ele fez o céu e a terra em 7 dias. Né? Ou seja, diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A Bíblia diz, meus amados, que sem fé é impossível, está aqui no versículo seguinte, agradar a Deus. Se você quer agradar ao Senhor, se você quer ver os milagres de Deus na sua vida, procure andar pela fé. Não olhe agora para as situações que os seus olhos naturais estão vendo. Não agora fique desesperado como se fosse o fim do mundo. Passe a atuar pela fé. Passe a aprender a palavra de Deus. Passe a querer viver os planos de Deus na sua vida. E Jesus vai te abençoar. Meus irmãos, aqui diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Busque agradar a Deus, busque andar pela fé, busque a presença de Deus e você terá o seu galardão. Meus irmãos, hoje é uma reunião nas quartas-feiras em todas as igrejas da graça, nós oramos pela família. E mesmo não estando com as igrejas fazendo reuniões, sempre chegam problemas, pessoas pedindo oração pela sua família, pessoas dizendo que estão sofrendo, pessoas que estão às vezes pensando em abandonar os projetos que Deus fez para a vida dela. Só que meu irmão, tenha fé em Deus. Acredite que o Senhor vai mudar essa história. Mas não fique somente naquele pensamento positivo, uma hora vai mudar, uma hora não. Ore pela fé, repreenda o mal e mande embora em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele já nos deu o segredo. Ele deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, independente do problema que você tenha vivido, independente do problema que você tenha passado, busque a presença de Deus. Use o poder que o Senhor colocou nas mãos da sua igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo ele não tem poder para prevalecer contra a nossa vida. Agora, é necessário que a gente busque o Senhor na certeza que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Meu irmão, são dias difíceis, mas a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que operando Ele, ninguém pode impedir. Então busque a presença do Senhor. Você que está aí preocupado com o seu trabalho, não sabe se vai voltar, ore agora e fala: Senhor, abre essa porta em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que é a porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Então eu vou ficar nessa fé, meu Deus. Mas agora é a hora da gente atuar pela fé. E se certifique que a sua fé ela tem sido operante. Se certifique que as suas palavras elas testificam da sua fé, que a sua maneira de resolver as situações elas testificam da sua fé, porque a sua fé ela vai te levar a lugares mais altos. Somente quando você anda pela fé você pode ver o poder de Deus trabalhando em seu favor. Olha o que está escrito aqui, ó. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É impossível, meu irmão. Não adianta eu fazer reza, não adianta eu acender vela, não adianta. Não. Tudo tem que ser pela fé. Mas a fé, ela não vem de qualquer maneira. A fé, ela não vem de qualquer jeito. A fé, ela precisa de um combustível. E esse combustível qual que é? Vamos lá. Deixa eu encontrar aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso nós temos feito esse trabalho nas reuniões online, porque, meus amados, se o povo de Deus ele não ouvir a palavra, se você é uma pessoa que ouve a palavra só de vez em quando dá, sobra tempo, você é uma pessoa que nunca vai adquirir a fé necessária para vencer. Preste atenção. Se você está enfrentando um problema, você deve empregar forças para vencer aquele problema. E olha o esforço que Deus pede, que venhamos ouvir a sua palavra, para que venhamos alcançar a fé necessária para vencer os nossos problemas. Olha aqui novamente, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Verifique se você tem ouvido a palavra de Deus. Porque é muito fácil da pessoa se distrair estando com o celular na mão, né? Uma hora tá tudo bem, aí ela pega, começa a chegar uma mensagem, ela já sai da mensagem, ela se perde, não se perca. Então se certifique, eu vou ouvir a palavra do meu Deus, eu vou guardar os mandamentos do meu Pai, ainda que eu não esteja indo fisicamente na igreja, o meu coração, a minha fé está ativa e eu vou, em nome de Jesus, crescer na fé. Se você está com algum problema, meu amado, saiba que o maior problema que você tem não é esse problema. O maior problema que você tem é que às vezes não está encontrando a fé, conseguindo ouvir a palavra suficientemente para conseguir essa fé para vencer esse problema. Você precisa encontrar a solução para os seus problemas. Só que a solução só vai vir com o entendimento da palavra. Na Bíblia está escrito: ora, o meu povo ele foi destruído porque faltou conhecimento. Tem muita gente sendo destruído porque está faltando conhecer mais da palavra de Deus. Tem muita gente que está destruído porque quando surge um problema, ela não tem fé para repreender. Tem muita gente vendo a sua família ser destruída de tal maneira porque ela, no momento dela buscar ouvir a palavra de Deus, ela desprezou. E a palavra do Senhor diz: aquele que despreza a palavra perecerá. Então, faça uma autoanálise. Será que eu não estou perecendo por ter desprezado a palavra? Por em algum momento eu não ter um compromisso diário de ler a Bíblia, de ouvir uma mensagem? Nos dias de hoje, a internet tem sido uma verdadeira bênção. Tem pastor, vamos falar do nosso ministério, né? Tem pastor de tudo quanto é tipo, né? Tem um pastor que fala mais forte, outro fala mais alto, outro fala mais... Mas tem pastor para pregar. Então, nós não podemos correr o risco de chegar diante de Jesus e dizer: eu não sabia, porque graças a Deus essa ferramenta chamada internet, ela tem a acessibilidade de até mesmo ler, a pessoa que não sabe ler, ouvir a Bíblia. Procure aprender mais da palavra de Deus para que você cresça na fé, para que você vença, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Meu amado, eu quero fazer uma oração.
mas eu te convido a orar com todo o seu coração. E se a sua fé estava de maneira meio lá, meio cá, agora é hora de dizer: eu vou atuar pela fé em nome de Jesus. Eu vou viver os milagres que Deus tem para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Se você pode, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças, eu te louvo. Eu peço, meu Pai, que o Senhor esteja na vida dessa pessoa e que essa pessoa receba as bênçãos do Senhor. Que a fé dela seja edificada, que o teu Espírito Santo fortaleça essa pessoa e que a paz do Senhor, que sobrepassa todo entendimento, esteja sobre ela. Eu repreendo em nome de Jesus toda a força do inferno e digo: Satanás, em nome de Jesus, pega tudo aquilo que é teu, vai embora para nunca mais voltar. Ah, meu Deus, que venha essa fé, que essa pessoa possa viver os planos do Senhor, que ela compreenda os sonhos do Senhor e para que os sonhos dela venham se cumprir, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te convido a estar sempre aqui ouvindo uma mensagem, uma palavra de fé. Se você assim deseja, se inscreva aí no nosso canal, você siga a nossa página e você vai ter sempre essa mensagem aqui. Nós somos aqui da Igreja da Graça, de Cidade Kemel, e eu te convido, quando tudo isso passar, vir fazer uma visita, vir conhecer o nosso trabalho e Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém.